Trabalhando ali na recepção. Trabalhando na recepção. Vamos tocar, tá vendo? Se você está feliz de boa, se você está feliz de boa, se você está feliz no seu coração gentil, se você está feliz de boa.
De repente veio um temporal, eu ia naufragar. Os tempos me assustavam, cada vez mais e mais, e minha alma se angustiava em meio ao temporal. Fiz todos os esforços que alguém pode fazer. Pensei que com minhas forças a paz podia ter. Lutei e me cansei, mas não pude vencer. De repente ouvi uma voz que falou no meu coração e disse: não temas, porque eu sou Jesus, teu Salvador. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Mas nós temos tantas dificuldades na nossa vida, né? Mas o Senhor vai ser o capitão da nossa vida. Barco que navego esse mundo sofredor, e muitos são os que nele estão, sem rumo de direção. Mas temos, pois, com Jesus, que é o nosso Salvador. Morreu por ti, morreu por mim, e eu sei que em breve o verei. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração e vamos passar para o pastor agora, amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, como é bom, Senhor, estarmos aqui novamente na Tua presença, te pedindo, Senhor, que seja o dono da nossa vida, que entre no nosso barco, que guie, Senhor, a nossa vida neste mundo tão tremendo e tão terrível que a gente tem vivido nos últimos tempos. Precisamos do Senhor para chegarmos até o final. Por favor, fique conosco, entre na nossa vida, dirige os nossos passos. Agora, nesse momento, te pedimos, Paizinho, por Jesus, que através do Teu Espírito Santo, o pastor Daigor seja usado por Ti e que tudo que falar esteja guardado na nossa mente, no nosso coração. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar.
Quem está sem Bíblia, levanta a mão, que vão levar até vocês as Bíblias. Se alguém puder ajudar a irmã, que eu vou ficar só. Obrigado, meu Paulo. É que homem para falar esse tipo de coisa é mais complicado, né? Todo mundo sabe que é o sorvete, né, pronto. Tempo da minha mãe era chamar o Amor, então se alguém tiver e puder ajudar, tá? Só falar comigo, com o irmão Paulo, que a gente vai fazer chegar até as mãos certas dele. A Ruth é o WhatsApp do Dr. Fábio. Se Deus quiser, a gente tem projeto para ela, vai estar se reconciliando com Deus. Né? Amém. Bom, gente, ontem a gente falou sobre a Bíblia e vamos começar então nos temas que tem na Bíblia. Qual que é o tema de hoje? Criados por quem? Então hoje vamos estudar um pouco sobre a criação. Puder passar o slide, por favor? Puder passar, por favor? Bom, antes de começar a falar sobre a criação, eu queria perguntar quem já viu esse filme. Meu Pai, Meu Herói. Alguém aqui já viu esse filme? 2 pessoas. Essa história é de um rapaz, o nome dele é Rick, que ele ficou cadeirante. E ele tinha um sonho muito grande de ter algum propósito na vida dele. Um dia comum, o pai saiu com ele e correu algumas quadras. E o menino gostou. E o que esse pai fez então, como todo pai faz tudo pelo filho? Começou a levar o menino para correr. Esse pai fez com esse menino maratonas, que é correr 42 quilômetros, meias maratonas, que é 21, e chegou a fazer alguns triatlons, que para quem não sabe, é um esporte que você começa nadando 3 quilômetros, depois você vai de bicicleta a 180 e termina com 42 de corrida. Então esse pai fez tudo isso levando o filho na cadeira de rodas. Bom, isso a gente vai entender qual que é a importância dessa história e o que tem a ver com o tema mais para frente. Puder passar de novo? Nós temos algumas teorias sobre a criação, né, irmãos? Entre elas a evolução, que creem que o mundo veio do Big Bang, de várias outras questões. Tem pessoas que creem em alguns misticismos. O mundo ele hoje em dia está em cima das costas de um elefante, como algumas pessoas na Índia acreditam. Então, e nós temos a terceira teoria mais comum sobre a criação, que é o criacionismo, que é crer que Deus criou tudo. Pode passar mais um? Nós cremos no criacionismo. E por que motivo que nós escolhemos o criacionismo? Passa mais um? Além disso, como é que a Terra foi formada com base na Bíblia? Vamos abrir Hebreus 11:3, na página 924, para quem está com essa Bíblia e foi entregue agora, página 924. E vamos de novo que nem ontem. Quem encontrou fala, estou indo para o céu. E quem não encontrou fala, espere por mim. Quem encontrou? Quem não encontrou? Espera por mim. A gente já chega lá. Página 924. Hebreus 11 e o verso 3. Esse texto responde as duas perguntas. Por que a gente escolhe acreditar no criacionismo e não no evolucionismo? Capítulo 11 e verso 3. Hebreus 11 e o verso 3. Então, Hebreus 11, verso 3. Quem encontrou? Amém. Então, se todos encontraram, se alguém tiver com dificuldade, levanta a mão que algum irmão vai até aí e ajuda você a encontrar. Vamos lá, Hebreus 11, verso 3 diz o seguinte. Pode passar mais um? Passa mais um, por favor. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus. Pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha a existir das coisas que não são visíveis. Irmãos, lembra a primeira pergunta? Por que nós escolhemos o criacionismo? Está no começo do texto. Pela fé. Existem muitas discussões entre pessoas que creem que Deus criou tudo e pessoas que creem em evolução.
Mas no final das contas, nenhum de nós estava lá. E nenhum de nós tem uma evidência em específico que a gente mostra essa evidência e convence todo mundo. Se tivesse, todo mundo acreditaria na mesma coisa, correto? Então, no final das contas, independente do que você escolher acreditar, você precisa ter fé. E nós, pela fé, acreditamos que Deus criou tudo. Como está no texto, o universo foi formado pela palavra de Deus. Muito bem, pode passar mais um? Vamos para a segunda pergunta. Como é que o homem foi criado? Gênesis 2, verso 7. Página 4 da Bíblia de vocês, bem no comecinho. Gênesis 2, verso 7. Quem encontrou? Mais gente. Quem não encontrou? Espera por mim. A gente já chega lá. Gênesis 2 e o verso 7, bem no começo da Bíblia, na página 4. Fala como é que o ser humano foi criado. A gente já viu que o universo, a Terra, foi criado pela palavra de Deus. Ele falava e as coisas iam acontecendo. O homem foi um pouquinho diferente. Gênesis 2, verso 7. Pode passar mais um? Aí está o texto. Então diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas um fôlego de vida. Então o ser humano ele foi formado do pó da terra. E Deus então soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Um ser vivente. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas então, quando é que o ser humano tem vida? Quando tem as duas coisas: o corpo, que é o pó da terra, e o fôlego de vida. Os dois separados têm vida? Não. Não, tem que estar os dois juntos. Como eu falei, mais pra frente vai chegar nisso também. Pode passar mais um? E como é que o homem se parecia quando foi criado? Gênesis 1, volta um pouquinho, né? Volta só uma página, está mais fácil daí. 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27, só voltar uma página. E disse Deus, isso, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ao verso 27? Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, como é que o homem se parecia no começo? Era a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado de forma especial, parecido com Deus. Pode passar mais um? E como é que era a criação de Deus? Eu olho o mundo hoje em dia, eu vejo o mundo de um jeito. Mas quando Deus fez tudo, como é que era? Gênesis capítulo 1, verso 31. Mais para frente ali. Vamos ver. Pode passar mais um? Isso. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era bom. Não diz bom no meu texto aqui. E eis que era muito bom. Quando Deus criou tudo, Ele fez o mundo de que jeito? De um jeito muito bom. Perfeito. Deus criou tudo perfeito lá no começo. Tanto nós, os seres humanos, quanto a terra. Era tudo muito bom. Vamos passar mais um? Deus fez tudo de maneira com a sua palavra, fez tudo perfeito, tudo muito bom, mas o ser humano ele não fez com a palavra. Ele foi lá, como a gente viu, pegou o pó da terra, soprou o fôlego de vida nas narinas dele. Por que isso aconteceu com a gente? E já que a gente foi criado de maneira especial, quem que nós somos, segundo a Bíblia? Malaquias 2:10, página 726. Malaquias 2, verso 10. Ou para quem tem pela página, página 726. Quem encontrou? Ih, pouca gente, hein? Tem pouca gente. Ah, agora foi. Tá indo. Então, página 726, Malaquias 2, verso 10. 2:10. Malaquias 2, verso 10, página 726. Quem encontrou? Mais gente. Vamos ler o texto agora, Malaquias 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então, segundo Malaquias 2:10, Deus é o que nosso? Pai. Então nós somos o que dele? Filhos. Passa mais um slide aí. Passa mais um, por favor. Nós somos filhos de Deus. Passa mais um. Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz uma coisa, irmãos, que eu não sei se vocês sabem. O fato de nós sermos filhos de Deus mostra que Ele está nos concedendo uma coisa. Vamos ler esse texto? O texto é 1 João 3:1, bem perto do final da Bíblia. 1 João capítulo 3 e verso 1.
página 934, correto? Não, 35. A Epístola de João, 1 João. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Lá no finalzinho, perto do 35 Apocalipse. e 36, que está nas duas páginas, né? Quem encontrou? Ó, bastante gente. Vamos ler o texto? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados Filhos. filhos de Deus. Então, o que Deus nos concede ao nos chamar de filhos dele? O que diz aqui? Vejam que grande amor. Deus nos tem concedido um grande amor. Quando Ele, que é um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, olha para nós, no estado que nós somos hoje, e nos chama de filhos, filhos de Deus. Isso é uma grande demonstração de amor. E é por isso que eu falei naquele comecinho lá, naquela história do pai e do filho, lembra? Porque se formos olhar para o tamanho de Deus e para o nosso tamanho, Deus está fazendo a mesma coisa que aquele pai fez. Ele olha para nós cheio de deficiências, cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de pecados, e Ele está conosco do nosso lado e nos chama filhos dele. Passa mais um, por favor. Deus tem um filho preferido? A pergunta é muito boa essa. Romanos 2, verso 11, está a resposta. Se todos somos filhos de Deus, Deus tem um filho preferido? Romanos 2, verso 11, página 865. Romanos 2, verso 11, página 865 na Bíblia de vocês. Quem encontrou? Romanos 2, verso 11 diz o seguinte: porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Se alguém que não sabe o que é parcialidade, é quando eu vejo uma situação errada e porque eu sou amigo, por exemplo, de quem fez aquilo ali, eu não analiso as coisas de forma imparcial. Eu estou jogando mais para um lado. Sabe quando tem uma jogada, um jogo de futebol e o juiz é amigo dos caras do time, ele começa a roubar para aquele lado? Isso é ser parcial. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele trata todos nós de forma igual, independente da sua cor, da sua idade, do que você tenha feito. Ele trata todos nós de forma igual. Então, Deus tem um filho preferido? Não, claro, a gente sabe que Jesus é filho de Deus, mas Jesus a gente sabe que também é Deus. Então, Deus não tem um filho preferido. Ele considera todos nós, nos ama de maneira igual. Alguns de nós, ele até chama de maneira mais forte, porque a gente acaba estando um pouco mais longe. Passa mais um, por favor. Se eu sou filho de Deus, então, e Ele me ama, o que eu devo fazer? 1 João 4, verso 19. Se ele é meu pai, tem que obedecer ele. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Página 937 na Bíblia de vocês. Quem achou? 1 João 4, verso 19. Deus, Ele nos ama, né? E eu pergunto, o que nós devemos fazer em relação a isso? 1 João 4, 19 diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós devemos fazer o quê? Amar. Nós somos filhos de Deus, e isso é uma grande dádiva que Ele nos dá. Isso é uma grande demonstração do amor dEle. Então nós amamos também, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou desde o começo. E aqui eu tenho uma pergunta que eu queria que vocês respondessem. O que vem primeiro? A obediência ou a bênção? Vamos repetir a pergunta. O que vem primeiro? A obediência ou a bênção? Quando Adão e Eva foram criados, eles já foram criados no Jardim do Éden, não foram? Sim. O Jardim do Éden era uma bênção ou não era? Sim, era. E quando eles foram criados, eles já tinham obedecido alguma vez? O que vem primeiro então? A bênção. Só que depois que Deus te dá a bênção, Ele te pede a obediência. E se você não obedecer, o que acontece com a bênção? Você perde ela. Então a bênção vem antes e vem depois da obediência. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos ama, isso é uma bênção. Só que agora Ele pede o quê? A obediência. E se a gente manter a obediência, a gente consegue ficar mais próximo de Deus. Se Adão e Eva tivessem mantido a obediência, eles ainda estariam no Éden. Então pode passar mais um, por favor? Por que Ele nos amou? Por que Deus, sendo Deus, e nós, sendo seres humanos pecadores,
por que Ele nos amou. Não faz muito sentido. Se a gente for olhar vocês mesmos, se você tivesse um amigo que fizesse o que a gente faz contra Deus, nós talvez não amaríamos essa pessoa. Por que Deus nos ama então? 1 João 4,8, uma página antes só, né? Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Por que Ele nos ama então? Porque Ele é amor. Faz parte dele. Deus é amor. E é por isso que Ele nos ama. E é por isso que Ele deseja que todos os filhos dele estejam próximos dele. Mas muitas vezes nós escolhemos nos afastar. A gente decide se afastar de Deus. A gente às vezes olha, mas eu tenho um trabalho que me atrapalha de estar com Deus, eu tenho um vício, eu tenho algum problema. E a gente acaba escolhendo essas questões aqui da terra, ao invés de escolher a Deus. Pode passar mais um? E eu quero mostrar para vocês o quanto é triste o fato de que a gente às vezes, pelas nossas atitudes, acaba se afastando de Deus. Vamos ler, Romanos 8, 38 e 39. A que coisas que o amor de Deus existe? Romanos 8, 38 e 39. Na página 870. Romanos 8, 38 e 39. Quem achou? Bastante gente. Vocês estão ficando bons nisso. Até o final vocês vão achar rápido. Romanos 8, 38 e 39. Aqui vai falar algumas coisas que o amor de Deus consegue resistir. Vamos ler? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura consegue nos separar do amor de Deus. Então, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem poderes. Em resumo, nada, né, gente? Nada consegue nos separar do amor de Deus. Mas se eu decidir me afastar de Deus, o que acontece? A gente consegue se afastar, porque Ele respeita as nossas decisões. Olha que triste, gente. A gente consegue se afastar do amor de Deus, algo que nem a morte, nem a vida, nem qualquer criatura, nada consegue nos afastar dele. Mas a gente muitas vezes consegue, a gente escolhe isso. A gente escolhe se afastar de Deus. Algo que nem o próprio inimigo consegue forçar a gente por escolha própria, vai lá e faz. Então, a gente tem que entender que o amor de Deus é uma coisa muito grande, que Ele está nos dando de presente. E que Ele só pede uma coisa, que a gente responda esse amor, através da obediência, através da aceitação desse amor, amando de volta. Porque se a gente ama a Deus, a gente vai fazer o que Ele nos pede. A gente também vai estudar isso nos próximos dias. Passa mais um, por favor. Essa é a pergunta de hoje. Você que está aí sentado, você aceita o amor de Deus na sua vida? O amor desse Deus que te criou? Se sim, diz um amém, por favor. Sim, amém. A gente vai ter uma música agora. E no final, se você realmente aceita o amor de Deus na sua vida, esse amor tão grande a ponto de te chamar de filho, mesmo você e eu somos pecadores, eu quero que depois da música você fique de pé, que a gente vai fazer uma oração. E aí, a irmã agora vai cantar a música pra gente, porque eu só sei falar, cantar é difícil. E você fica curioso, nossa, o que vai acontecer no próximo? Lembra que a gente leu lá? Quando Deus terminou de criar a terra, como é que era o mundo? Era muito bom. Como é que ele é hoje? É um mundo muito bom? Não. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Eu queria mostrar para vocês uma imagem. Põe no último slide para mim. No último. Clica aí no último. Isso. Esse vai ser o tema de amanhã. Vocês estão enxergando essa imagem aqui? Isso aqui é uma ponte com um buraco no meio. Sabe o que significa isso? Alguém aqui sabe? A gente vai descobrir amanhã, tá bom? Vou fazer que nem novela agora. Volta amanhã no próximo capítulo, que a gente descobre o que significa essa ponte com um buraco no meio, certo? Então agora a gente vai ter a música. E se você aceitou a morte da sua vida, no final da música levanta, que a gente vai orar junto. Então vamos cantar. A alegria está no coração de quem já aceitou Jesus. Então, se todos aqui já aceitaram, vamos colocar de pé para que a gente cante. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus.
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Já conhece a Jesus. Só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Vamos orar então a mesma oração de ontem, que é o Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que Estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, pode sentar, pessoal. A gente vai uma questão de organização. O lanche vai ser lá fora hoje, tá? Pra gente não comer dentro da igreja. Então, quem quiser vai ser do banco por banco, estacionamento, vai ter o lanche lá. Só espera pegarem as dívidas, depois podem sair, tá? Aguarde o ensino da manhã também.